Irmãos, esse título dessa mensagem, eu vou dizer o seguinte, para você que vai me assistir em casa, ou no seu escritório, onde quer que você for assistir, você que está me acompanhando pela internet, eu quero dizer para você o seguinte, o nome desta mensagem, que está baseada no livro de Lucas 17, do versículo 1 ao 10. Não, do versículo 11, perdão, vamos corrigir aqui. É do versículo 11 ao 19. Capítulos 17, do versículo 11 ao 17, eu vou dizer caminho milagroso, que eu vou contar a história dessa estrada que Jesus fez. Vamos ler então? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode se sentar. Irmãos, eu quero dizer que Jesus estava vindo da Judeia, passando por Samaria. E eles ouviram falar de Jesus. E eles foram. Eles foram. E quando já eles avistaram Jesus, eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia quer dizer amor. Eles queriam dizer: ama-nos, amai-nos. Tem amor por nós? Tem amor por nós também, Jesus? Nós estamos sofrendo dessa doença, e a pessoa, quando era leprosa, e ainda é nos dias de hoje, eu quero dizer que aqui tem um lugar chamado Colônia Santa Isabel. Meu amigo que trabalhou no estado, sabe, talvez você já prestou serviço lá, não sei, eu já prestei serviço lá várias vezes. Essa Colônia Santa Isabel é uma cidade só dos leprosos. E vai toda a família, e ali eles comem, eles bebem, o governo mantém eles não pagam aluguel, eles não pagam luz, eles não pagam comida, e eles têm médico, tem tudo ali. Então quem mora nessa Colônia Santa Isabel são só leprosos. E não é qualquer um, meu irmão, que tem coragem de chegar ali e tomar um cafezinho com eles, porque tem pessoas que a mão está derretendo assim, ó. E eu já tomei. Sabe por quê? Que eu não faço discriminação de pessoa. Eu trato todos com a mesma igualdade. Será que nós temos fé para chegar uma pessoa aqui cheia de lepra e chamar o pastor Paulo para poder dar nele um abraço para ele ser curado? Será que o pastor Paulo tem fé para isso? Jesus não deu um abraço, apenas disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E quando eles foram, eles começaram a perceber que eles estavam limpos.
Eu gostaria que você abrisse a sua escritura sagrada no livro de João, capítulo 15, versículo 3. Enquanto que eu estou falando, vou explicar para você o que limpa o ser humano. Jesus falou assim, vai, olha só como essa palavra é um milagre. Pode ler, você acha? 15:6? Não, 15:3. Isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Obrigado. Então, quem é que limpa? Não é a palavra? Quem disse isso? Foi Jesus. Então, quando a fala vem de Jesus, a pessoa se purifica. E Jesus falou para ele, vai, se apresenta ao sacerdote. Aí, imediatamente, aqueles leprosos foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer era samaritano. Olha só, quantos problemas aquele povo tinha. A pessoa que era leprosa, ele era colocado fora do arraial da sociedade. Ninguém tocava, ele recebia uma capa para poder mostrar que ele era leproso. E quando você se aproximava dele, ele gritava, o leproso, olha o leproso, para que você não aproximasse. E quando você pedia a esmola, você tinha que deixar a esmola, você não entregava na mão, porque todos tinham medo, todos tinham pavor dos leprosos. E foi excluído da sociedade. E eles iam no registro, e excluía a pessoa da sociedade, tirava ele dos registros, não tinha mais registro. E aqueles 10 excluídos da sociedade, agora chega, vê Jesus, e Jesus então inclui eles novamente na sociedade. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua causa, mas seja qual for que alguma coisa excluiu você, Jesus fala, eu te retorno outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Então, você imagina, era discriminado por causa da doença. Agora, esse samaritano, ele tinha outro problema, porque os judeus tinham pavor também do samaritano. É como nos dias de hoje, irmãos, tem muitas pessoas que a gente vai conversar com ela, e a gente dá a paz do Senhor Jesus para ela, mas eu sou católico. Eu sei, quem importa? Quem te perguntou sobre a sua religião? Eu estou falando de fé. Religião não salva. Agora nós vamos ver Jesus trilhando nesse caminho, um só doutor. Eu também encontro lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, Jesus fala assim, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu gostaria de ver quem é os escolhidos de Jesus nesta noite. Aleluia. Eu queria ver você. Eu queria você que é escolhido. Você que saiu com muitos e agora você, não, eu quero ser um escolhido de Jesus. Aleluia. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes nós encontramos pessoas, pastor, no caminho, e nós paramos essa pessoa e convidamos essa pessoa com a maior educação, com a maior boa fé, e aquela pessoa quer dar a palavra para você, não, eu vou. E quando dá, não vem. Agora vamos voltar lá no tempo de Noé. Você já imaginou Noé construindo um grande barco, num lugar que nunca havia chovido? Naquela época não tinha chuva torrenciais que caíam dos céus. A chuva era a umidade. Subia a umidade. Então Noé recebe de Deus um aviso, uma ordem. Vai construir um grande barco, Noé. E não podia ser um barco pequeno, porque ia carregar elefante, um casal. Girafa, leão. Dentro desse barco tinha que ter água, não tinha não? Por que você acha que não podia ter água? E os peixes? Ia morrer? Todo ser vivente ia morrer. Você acha que Deus então não fez com que ele construísse algumas piscinas lá dentro? Você acha que Deus não pensou nisso? Agora você imagina, para cuidar daquele grande barco, você não tinha que pensar no descarte dos estercos? Você não tinha que pensar no armazenamento do alimento?
que você acha? E ele construindo. Você vê um elefante puxar uma galha de árvore, o elefante ele não tem muita paciência não. Ele pega a árvore assim, balança ela e joga ela no chão e vai comer. Quebra. Você imagina quanto de alimento Noé teve que colocar ali para alimentar aqueles animais? Você já parou? Então, Noé recebe o nome de maluco. Maluco, bobo, idiota. Você está anunciando Deus? Tem 100 anos que esse idiota está aí falando que vai ter dilúvio. Tem 100 anos que ele está falando isso. E começaram a fazer chacota dele. Um certo dia, uma nuvenzinha apareceu. E Jesus falou assim: coloca os animais, abre as portas, eu mesmo já vou conduzir. E começou a chegar os animais. Começaram a chegar, e cada um já sabia qual é o seu lugarzinho. E vai entrando. Agora, depois que entrou toda a família, você acha que Noé foi lá fechar a porta? Não. Deus desce do céu, fecha a porta, tranca e leva a chave para o céu. É Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Hoje, o Evangelho novamente está aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu pego mais um gancho na fala da irmã Rosângela também. Que outro dia ela falou que não sei quantos anos que ela está ouvindo falar que Jesus vem. Já morreu não sei quem, mas outro quem. E nós estamos aqui anunciando, Jesus está voltando. Mas outro dia Jesus voltou para a mãe do Paulinho. E quando nós chegamos ali para prestar nossas homenagens, tinha outras pessoas que Jesus tinha voltado para eles. Mas quando eu olho naquele rosto alegre que estava ali a irmã Maria de Lourdes, eu pude agradecer a Deus. Que coisa engraçada. Nos últimos momentos ela veio para a igreja e me fez uma pergunta: Jesus, que negócio é esse que o senhor me colocou para preparar pessoas? Colocou a irmã Lourdes, a irmã Lourdinha, você lembra dela? Você deve conhecer. Aí a irmã Lourdes chama eu e a missionária Antônia e coloca no nosso meio e fala assim: eu tenho muito que agradecer esse casal, porque eu não sabia o que era perdoar. Através deles eu aprendi. Eu não conhecia Deus, através deles eu conheci. Porque aqui nós ensinamos de verdade. Irmãos, a gente paga o preço. A gente paga o Senhor preço por ensinar essa palavra. Porque o que o inimigo faz? Lembra da situação do corpo de Moisés? O inimigo queria brigar, brigou com o anjo. Ele não queria brigar com o anjo. Ele brigou com o anjo para tomar o corpo de Moisés. Para quê? Para poder, através de Moisés, ele implantar mais idolatria no mundo. E muitas das vezes o inimigo luta para poder arrebentar com o pastor da igreja, para poder matar ele, porque atingindo. Olha, deixa eu falar com você. Faça assim com sua mão. Vai, você, põe assim. Né? O que é isso aqui? Põe assim, põe. O que é isso aqui? A cabeça, né? Se tirar a sua cabeça, o seu corpo consegue ver? Consegue dominar? Às vezes nós somos uma família, irmãos. Cada um de nós aqui somos uma célula do corpo. Então o inimigo ele trabalha para derrubar o quê? A diretoria da igreja, os pastores. Atingiu, derrubou os pastores? Acabou o ministério. Derrubou os lares? Atingiu os maridos? As esposas? Acabou mais um lar. Então a função do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou lá em João: eu vim para dar vida e vida em... Agora, nesse caminho bonito que Jesus continua dando, Jesus agora já curou os leprosos e Jesus agora vai salvar uma vida. Vamos para Lucas 19? No Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 e 2, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Devia ser igual eu, né?
escondido aqui de trás do altar. Agora vamos lá. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Fala assim: Jesus, pousa na minha casa hoje. Fala com ele. Pousa na minha casa hoje, Jesus. Vem jantar comigo, vem almoçar comigo. Porque lá em casa precisa do Senhor. Deus, passa lá em casa, Jesus. Vai lá em casa. Irmãos, Aleluia, Jesus. agora nota bem, Zaqueu era um homem rejeitadíssimo por aquele povo, porque era cobrador de imposto e era impiedoso. Às vezes a pessoa só tinha o dinheiro de comprar a sua comida, e Zaqueu chegava e tomava. E se achasse ruim, ele mandava bater, ele mandava prender, porque tinha as outorgas de Roma. Só que quando ele vê Jesus, Jesus entra na vida daquele homem e transforma. Se você levar Jesus para casa, se você falar assim: não, Jesus, o senhor é bem-vindo aqui na minha casa, ele vai entrar na sua casa e vai fazer transformação. Ele vai mudar a sua vida, de um homem pecador para um homem santo, de uma mulher pecadora para uma mulher santa, para morar com Jesus. Aleluia. Só o Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, esse já é um milagre de quê? Da salvação. Pregar o evangelho da cura, da libertação. Às vezes, amados, nós vamos em lugares, nós vamos estar em lugares, você que está me assistindo aqui pela internet, minha saudação a você, eu quero dizer, às vezes você vai em lugares que você vai ver lindos louvores, você vai ver aquele culto maravilhoso, mas ali você não vai ouvir a palavra do conserto. Ali você não vai ouvir o conselho que você, para morar com Jesus, você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão. Aleluia. Lembra do caso daquela mulher, registrada ali no livro de João, começando do capítulo 7, a partir do versículo 53, indo até o versículo 11 de João 8, de quem está falando ali? Da mulher adúltera. Então, aquele homem que estava com aquela mulher, ele era o quê? Casado. Porque se não fosse casado, seria fornicação. Então aquela mulher estava adulterando com um outro homem casado. É verdade, irmão? Às vezes você não valoriza o que Deus te deu, mas o inimigo valoriza. É? Às vezes o senhor não valoriza o que Deus te deu, mas o inimigo valoriza. O inimigo, ele faz, eu que sou baixinho assim, diz, nossa, mas que baixinho bonito. Obrigado. Então cuida de mim. Eu tenho que cuidar dela. Você tem que cuidar do que Deus te deu. No relacionamento, irmão, nós temos que deixar Jesus estar no comando. Por que muitos casamentos nos dias de hoje não dão certo? Eu vou explicar. Se a mulher for mulher, já casou, ou já teve com alguém, e agora ela quer o nome de Deus. Senhor, eu estou buscando o nome de Deus. Presta bem atenção. Quando Jesus abençoa, está abençoado. Mas às vezes também pode ser um homem também que quer uma mulher de Deus. Senhor, eu quero a mulher de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, para você não fazer igual o caso da irmã, do irmão. O irmão que estava tão buscando do Senhor Jesus, uma esposa, e ele estava com muita necessidade de casar. E ele falou assim, Senhor, eu estou com tanta fé que o Senhor vai me dar uma esposa maravilhosa, que aquela que eu olhar para abrir o olho e ver é a minha escolhida. Aí quando ele abre o olho, ele vê uma senhora velhinha, banguelinha, sorrindo para ele. Eu disse, brincadeira não, Jesus. Eu estou falando a sério. Mas quando nós falamos de escolha, nos dias de hoje, não é brincadeira. O porquê que nos dias de hoje nós vemos muitos casamentos
Começou hoje e termina amanhã. Sabe por quê? Porque a pessoa não teve a humildade de deixar Deus fazer o processo. A carne falou mais alto, aí os dois já foram lá para os finalmente. E quando vai para o finalmente, irmão, vai acontecer aquilo que está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, Deus dá as costas. Porque se ele ficar de olho para você, ele te mata. Porque Deus não contempla o pecado. Então naquele momento você não casou com a pessoa ainda, você já foi para ir para a cama com ele. Aí você quer a bênção de Deus como? Se você não tem a humildade de esperar o processo. Ah, Senhor, eu tento um relacionamento aqui, não dá certo, eu tento outro, não dá certo. Se você não mudar de atitude, você vai ficar tentando a vida toda. Mas na hora que você entender que Deus é o Senhor do processo, não, Senhor, eu aceito esperar. Aí você tem que olhar alguns perfis desse homem. Se for mulher, olha isso. Se for homem, olha isso. Se for homem, nós temos o Lucas aqui, Paulinho, Sr. Geraldo, Sr. Jaci. Vamos lá. A moça é educada, o pai e mãe, é temente a Deus, frequenta a igreja. Você já passou rápido olho debaixo da cama, ver se está se é sujo, não? Olhou assim de rápido olho na cama dela, se ela arruma a cama, para que sai. Você olhou o fogão, se ela limpa o fogão. Você já olhou se como dela come, ela deixa o prato lá para a mãe lavar? Já olhou? Se ela tem essas qualidades, sai fora disso. Deus te dá coisa melhor. A moça tem que ter, primeiro passo, ter temente a Deus. Segundo passo, obediente a pai e a mãe. Educada. Você não vai casar com a tropeira, vai? Igual a mãe de São Pedro? Você vai casar com a mãe de São Pedro? Você sabe que a mãe de São Pedro era ignorante? A mãe de São Pedro falava mesmo, metia o pé. Teve que cair leprosa para Deus curar ela. Tem gente que acha que é bonito dar mal resposta para os outros. Tem gente que acha que é bonito ofender, ser grosso. Não é não. O casamento para dar certo tem que ter hora. Você tem que ouvir também, você tem que falar. Não é o homem ser autoritário, não é a mulher ser autoritária, tem que ser iguais. Deus não falou assim, a mulher fica calada, isso é mentira. Esse trecho que está escrito aqui foi coisa do copiador. Isso não está no original da Bíblia. A mulher sempre pode falar. Agora vamos aqui para nós encerrar essa mensagem. Está gostoso, não está? O homem. A mulher, olha o homem. Ele é frequentador da igreja. Ele é obediente a pai e mãe. É trabalhador. É trabalhador. Se ele não for trabalhador, sai fora. Você vai passar fome. Viu? Se ele é assiado, ele tira o sapato dele tá, você não está cheio de mulher não? Se for esses caras sujos, sai fora. Ah, é de boteco, mas é bonito, pastor. Beleza não põe mesa, meu irmão. Então, quando a pessoa se emporcaia antes, aí, Senhor, agora eu fui lá e legalizei. Tem muitas pessoas que foram lá e legalizaram, e Deus não está no casamento, sabe por quê? Ele começou errado ele segue. Eu conheço pessoas que são até pastores, e chegou em mim, ficou com raiva de mim, porque eu falei, cara, legaliza a sua vida primeiro. Não, teve que ir para a cama primeiro. Aí depois, não, eu casei. Você casou nada, você está em adultério, você tem fornicação, você está desgraçando a vida dessa mulher e ela a sua. Vocês dois vão para o inferno. Se a Bíblia não cumpre isso, então para que nós vamos seguir essa verdade? Ou nós seguimos a verdade ou nós seguimos a mentira. É só isso. É verdade ou mentira? Agora Deus condena a pessoa toda a vida? Quando um homem casa com a mulher, jura ser uma só carne. O homem pode bater na mulher? Ou a mulher pode bater no homem também? Não. Não é a sua carne. Tem mulheres, irmãos, que chegam na igreja às vezes, igual chegou uma irmã, o olho dela era roxo, sabe por quê? De tanto chorar. E a gente conheceu. Sabe por quê? Na igreja, ela foi obrigada a chegar rindo, mas ela vivia um verdadeiro inferno. Ela tinha um Satanás do lado dela.
Entenderam agora? Muitas das vezes, irmãos, nós vemos o relacionamento errado por causa das escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Amém, irmãos? Mas se Deus está falando com você nesta noite, Deus não te condena para sempre. Arrependa e faça o que é certo a partir de agora. Amém? Amém. Aleluia? Agora, mais uma viagem, nós vamos encontrar Jesus fazendo mais um milagre. Dessa vez agora, dando visão. Eu quero pedir a alguém, por favor, essa pessoa maravilhosa que Deus nos deu aqui. Nós já fomos lá em Lucas 19. Agora eu quero vir aqui no Lucas 18, versículo 35. Quem achar aí pode ler para mim. Lucas 19, 35. Jesus, passando pelo caminho, ele vai fazer outro milagre. Quem achou? Você achou? Quem achou aqui? 18, 35. 18, 35. Pode ler. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. O que aconteceu com esse cego? E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus parando, mandou-o trazer a si, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E o cego viu. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo aquilo, dava louvores a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo, cantando. Faz assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mais uma vez. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus está te atendendo nessa noite. Recebe a visão de Deus. Recebe o seu milagre, irmão. Jesus é bom. Jesus, ele é aquele que fala: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E tem mais, irmão. Jesus não vem condenar você ao inferno, não. Aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim, um versículo muito bom, muito maravilhoso, para nós encerrarmos com chave de ouro essa palavra maravilhosa que Deus nos dá aqui hoje. Muitas das vezes a gente prega dando advertência: olha, nós estamos dando a receita para você fazer certo. Ô pastor, que mensagem foi aquela? Você que está me assistindo na internet, que mensagem é esta, irmão? Eu não sei se você vai me assistir hoje, ou se vai me assistir amanhã, ou de manhã, ou de tarde, ou se aqui no Brasil, ou fora do Brasil. Mas eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus está falando. Ele está falando aqui na nave da igreja, mas ele está falando também com alguém que está me assistindo pela internet. Irmãos, essa mensagem de hoje é uma receita, não é uma condenação. É você fazer o certo agora. Ô Jesus, até aqui, lembra da mulher adúltera? O que Jesus falou? Mulher, chegaram, né? Querendo fazer pegadinha com Jesus. Se Jesus manda apedrejar, quem ia para a forca? Jesus. Jesus ali escrevendo, olhando e falou assim: quem é que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem sou eu para julgar a pedra de vocês, irmãos? Eu sou um pecador. Eu careço das suas orações. Às vezes eu acerto uma coisa e erro outra. E Jesus então, e começa a levantar desde os mais velhos, desde os mais novos até os mais velhos, vai todo mundo embora. Aí Jesus levanta assim, olha, vê a mulher, só ele e ela. Mulher, cadê aqueles que te acusaram? Seus acusadores? Ah, Senhor, foi tudo embora, não está aqui não. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então o que você fez de errado, até aqui, está perdoado. Da agora para frente, não faça mais. Faça o que é certo.
Amém? Amém. Amém? Diga, senhor Jaci. Aleluia. O senhor estava falando aí de leproso. Nós moramos numa casa, o cara era leproso, ele põe um remédio nele, o remédio caía no chão, ficava branquinho, caía no taco. A casa lá era taqueada. Ficava branquinho o taco. E aquele remédio era cor de chamate. A dona pediu o barracão, ela fizemos para aquele barracão, moramos 1 ano, 7 meses, nunca teve nada. Porque Jesus guardou vocês. Deus. Então, olha só, entenderam agora? Quando Deus fala, o pai corrige o filho a quem? Ele ama. Então, se Jesus falou comigo aqui ontem, sabe o que eu vou fazer? Deus falou comigo, então eu vou consertar. Eu falei para o pastor querido, Deus já usou o senhor para me dar chicote. Já fiquei com raiva do senhor? Eu falei, não. Eu fui orar mais para ele, para Deus continuar usando esse vaso. Amém? E com coragem, destemido. Outra coisa, irmãos. Aqui não tem esse papo de Deus levantar uma pessoa para falar comigo e eu ser pastor da igreja e eu falar, não, eu sou pastor, fica quieto, não. Quem fala aqui é Jesus. Pode levantar a Raab para falar comigo. Eu vou me curvar. É Jesus que está falando, eu vou me curvar perante a voz do Senhor. Porque o maior aqui é Jesus Cristo. Mas olha só o que Jesus fala aqui no versículo 17 para nós encerrarmos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, meus irmãos? Então esse é o plano de Jesus. Salvar todos. Todos que estiverem nesse caminho. Então, se Jesus está passando o caminho e você grita a ele, faça igual os leprosos, grita, que ele vai te atender. Faça igual Zaqueu. Vai lá em casa, Jesus. E Jesus foi. Faça igual o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego viu. Então, a sua bênção receba na sua vida, em nome de Jesus. Então, a você que me assistiu pela internet, meu forte abraço. O título dessa mensagem é O Caminho Milagroso Trilhado por Jesus. Amém? Vamos orar, finalizar. Amém? Vamos encerrar. E, irmãos, depois agora a missionária vai fazer uma comemoração com os aniversários do mês. Ninguém vai para casa, mas eu já vou ministrar a bênção apostólica. É isso mesmo, missionária? Vamos ministrar a bênção apostólica. E depois disso, não vá para casa, fica aqui com a gente para nós comemorar juntos. Que o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as nossas consolações vindas do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida. Fique em paz, ide em paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe, te proteja, livre você e eu de todo mal. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi.